de volta aqui para tratarmos de um assunto tão importante que eu tenho nesses dias. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você está cuidando da sua saúde? Sua saúde física, espiritual, sua saúde mental? Como que está? Especificamente, quero falar da saúde física. E também um pouquinho da saúde mental, que é extremamente importante para nós nesses dias. A gente vive uma vida, muitas vezes, sem parâmetros, sem cuidado. Às vezes a gente está focado em outras coisas, principalmente quando a gente é jovem. A gente tem um padrão de vida desregulado. A gente não dorme bem, às vezes a gente não se alimenta na hora certa, come qualquer coisa. E a ideia aqui é alertar você para aquilo que você está vivendo hoje, porque amanhã, o futuro, essa conta chega. E eu sou um exemplo de que não vale a pena viver a vida de qualquer jeito e não cuidar da saúde. Eu nunca fui de extravagância a respeito de bebida, de perder sonos, mas eu sempre fui extravagante na comida. E é um dos fatores que muito tem hoje, aos 43 anos, cobrado de mim. Essa fase da adolescência, essa fase ali da juventude, e até, vamos dizer assim, há poucos anos atrás, a gente vivia uma vida alimentar muito fora, desregrada, sem parâmetros nenhum. E achávamos que isso nunca teria uma consequência. É aquelas ilusões da vida que às vezes a gente sabe até, mas a gente não cuida. Hoje, aos 43 anos, eu sofro de uma doença que está aí em muitos brasileiros, a diabetes. A diabetes tipo 2. Essa enfermidade, eu diria que é uma das piores que existe, que eu já enfrentei. Já estive com outras doenças, por exemplo, a malária e tudo. Doença nenhuma é boa, na verdade. Mas a diabetes, ela é diária. Todos os momentos ela está aqui atormentando a vida da gente. Então, o que eu observo? Que todos os dias, praticamente, eu amanheço sem nenhum vigor. O corpo está pedindo descanso e, às vezes, eu não fiz nada para tal descanso que o corpo está pedindo. Dores por todos os lados, mesmo a diabetes ali controlada nos 120, 140, às vezes até abaixo de 100, eu sinto que o meu corpo está sofrendo com essa doença. Hoje, pós-Covid, 4 anos depois pós-Covid, sou dependente de insulina. O corpo meu, de acordo com os exames, não produz mais esse hormônio que é tão importante para a digestão, tão importante para a regulação do açúcar no sangue. Então, eu quero chamar a sua atenção para isso. Se você ainda não tem essa doença, comece a cuidar. Comece a se alimentar melhor, comece a eliminar o açúcar da sua vida, do seu cotidiano. Por quê? Hoje, tudo que eu como, 99,9%, vira açúcar de uma certa maneira. E entender a carga glicêmica e o índice glicêmico dos alimentos tem me ajudado a melhorar uma qualidade de vida com essa doença. Porém, não é segurança de muita coisa. Se eu como qualquer alimento, frutas, algumas frutas são indicadas, outras não,
Em outro momento falarei sobre isso, falarei sobre a carga de glicêmica, o índice glicêmico. Estou buscando uma pós na área de nutrição para que eu possa melhor entender esses alimentos. Mas hoje, o vídeo que eu estou gravando, esta fala, é de alerta para você. Porque se você se deixar a diabetes chegar, você vai ter problemas de saúde para o resto da sua vida. Ainda não existe um remédio, um fármaco que possa curar a diabetes. Eu ouço muito, a gente vê muita coisa na internet, muita fake news e tudo mais. E nesses últimos 4 anos, eu experimentei chás que as pessoas mandam tomar, o melão São Caetano, a pata de vaca, a folha, tantos, muito mais de 20 tipos de chá. Eu não sei para você, mas para mim não fizeram efeito nenhum. Inclusive caí numa orientação de deixar alguns remédios da diabetes, por exemplo, o metformina lá atrás, e tive muitas complicações e fiquei só com o chá, foi muito difícil. Quase que eu morri. Me causaram, em 2 momentos diferentes, uma cetoacidose diabética. Isso me levou para a UTI por vários dias, 5, 6 dias, e foi difícil reverter. Então, o que a gente precisa fazer? O melhor remédio que eu tenho encontrado para a diabetes é a regulação alimentar. Tudo que eu for comer, eu tenho que pensar. Então, eu vou dar um exemplo. No dia de hoje, eu sempre gostei do arroz, eu sempre gostei do macarrão. E chega uma hora que você não pensa nas consequências e você acaba comendo um pouquinho ou algo a mais. E hoje eu comi macarrão. E faz exatamente 2h30 que eu comi o macarrão. E o meu organismo, que tem uma velocidade muito grande para sucção desse alimento, a digestão, o meu corpo já está reclamando. Então, diante de todos esses fatos, eu já conheço o sintoma quando essa açúcar no sangue está muito fora do padrão. Então eu já estou sentindo várias dores no corpo, nas articulações, as vistas acaba que fica embaralhada. Há um processo muito grande e ruim na minha saúde. Aqui diz, a teimosia é o carro-chefe da destruição. Então, você que está me ouvindo, jovem, senhora, tem que cuidar com a alimentação, além da atividade física e tudo mais. Você precisa cuidar. O que entra pela sua boca, para o diabético, faz muita diferença para ter uma qualidade de vida. E entrou, vai virar açúcar. Não tem essa. E às vezes eu sou pastor, sou psicólogo, professor, a gente está sempre com pessoas, e volta e meia as pessoas dizem assim, não, come só um pouquinho, não vai fazer mal. Eu já caí muito nisso, e muito me arrependo. Então, aprender a dizer não para muitas comidas tem sido para mim um fator para controlar melhor a diabetes. Então, não caia nessa, não vai fazer mal, um pedacinho só, vai fazer mal, sim. Para mim tem feito muito mal. Então, cuidar da alimentação, procure um endócrino, procure um nutricionista, procure um médico da área, para que te possa ajudar você. Eu perdi quase 40 quilos, porque essa diabetes ela é complicada. Então, vem perdendo peso ao longo desses 4 anos. Então, tem dia que eu não tenho força na mão. Por exemplo, agora que eu estou sentindo que o açúcar está alto, parece que me tira a força. E aí, até o seu organismo sugar esse alimento, consumir esse alimento, esse açúcar sumir no seu corpo, você vai sofrer. E não vale a pena. Então, antigamente, na minha infância, na fase adolescência, adulta, eu comia muito doce. Trabalhei em supermercado, nós pegávamos Coca-Cola de 2 litros,
com paçoquinhas e tudo mais, batia no liquidificador, tomava, achava que nunca aquilo iria causar. Na minha família, já tem uma predisposição genética, meus avós, a minha mãe, tudo tem diabetes. Mas eu não olhei para esse campo e não vi o perigo. Em 2022, a Covid chegou e junto com ela apareceu a diabetes. Ou seja, mas ela já estava lá, já estava sendo feito, ela já estava acontecendo no meu corpo. Só eu não percebia, eu ignorava os sintomas. Então, cuide da sua saúde para que você tenha uma qualidade de vida. Eu sofro muito e a teimosia não vale a pena. Então, cuidar da alimentação é extremamente importante. Não caia no conto de que já existe coisas. Tem pessoas que chegam, eu eliminei minha diabetes. Tomei o chá do melão São Caetano e hoje não tenho diabetes. Bom, duas coisas eu quero ressaltar. Primeiro, que para mim não fez efeito. Tomei muito tempo esse melão São Caetano. Além de ser um remédio amargo, ruim, não fizeram para mim nenhum efeito. A diabetes controlar fez que piorar, porque eu parei de tomar os remédios achando que é aquilo. Porque as pessoas dizem, eu estou curada. Eu tenho até um pouco ceticismo contra isso, porque se o melão São Caetano ou qualquer outro tipo de chá fosse de fato um remédio que curasse a diabetes, a indústria farmacêutica já tinha usado ela. Já não tinha mais diabetes. Então, por esse ponto, eu sou meio cético em acreditar que existe já um chá aí que possa eliminar essa enfermidade. Mas se você acredita, eu respeito, respeito você, mas não faça sem orientação médica. Porque você pode estar causando. Nenhum médico que eu já consultei me receitou, me orientou a tomar chá. Então, é sempre o metformina, mibenclamida, insulina, o grifágio, esses remédios que a gente conhece que é distribuído pelo SUS. Hoje eu tomo insulina 2 vezes por dia, de manhã e à tarde. E se eu fizer algum exagero no dia anterior, eu sinto a necessidade de ao meio-dia também tomar. Eu tomo durante o dia 32 miligramas. Então, os alimentos, por exemplo, a melancia, as frutas verdes, os alimentos que estão debaixo da terra, as raízes no geral, elas são problemáticas. Para mim, por aquilo que eu tenho estudado e visto, tenho ouvido muitos especialistas na área, como o Dr. Nair Ribeiro, que é um médico que tem experiência internacional, que fala sobre nutrição. E ele fala muito sobre os alimentos que nós comemos que causa problema. Então, cuide da sua saúde. Hoje eu ainda estou com dificuldade com a questão sair do sedentarismo. O sedentarismo tem ainda me causado problema. Você quer controlar bem a diabetes, exercício físico e alimentação, cuidar da alimentação. Então, parte para esse ponto que você vai se dar bem. Como eu disse, eu sou da área da saúde mental, sou psicólogo clínico já há mais alguns anos, trabalho na área clínica. E a diabetes, ela tem um fator emocional. Eu percebo que quando eu estou triste, quando alguma questão emocional me envolve, eu sinto que ela sobe. É uma reação química no meu corpo, as emoções, e acaba que atinge o diabetes. Já ouvi alguns especialistas dizer que chega até, alguns casos, 40%. Então é muito alto. Cuidar da saúde mental também vai fazer você cuidar dos seus traumas, das suas crenças. Então lá atrás, eu comia exageradamente porque tinha uma crença de que, olhando para a minha família, 90% eram pessoas obesas, gordas, acima do peso, e havia uma crença internalizada dentro de mim que
dizia o seguinte: não adianta o que você fazer para emagrecer, não vai ser suficiente, você vai continuar gordo. Outra crença era o fator da escassez na infância de muitas coisas, e quando a gente tinha, a gente comia demais porque sabia que não ia ter, ia demorar a ter de novo. Então tudo isso colaborava para ter uma mente voltada, cheia de crenças, que prejudicava a minha maneira de viver. Colaborava para que eu ficasse cada vez mais obeso e comia demais e não tinha regra. Então, trabalhar a parte mental ajuda você e eu a melhorar a saúde física. Então, na terapia cognitiva comportamental, nós ajudamos as pessoas a entender o que elas pensam, as crenças principais, aquilo que faz mover a sua vida. Então, cuidar da saúde física é importante, mas cuidar da saúde mental também é importante. E se você não consegue cuidar da sua saúde mental, vem a ansiedade, vem a depressão, vem um monte de doenças que acaba colaborando, de certa forma, para a doença se instaurar no seu corpo, como a diabetes. Então, vá buscar ajuda. Eu, há muito tempo, há 4 anos eu venho cuidando da minha saúde, mas eu passei 40 anos. 40 anos da minha vida fazendo coisas erradas. E eu sabia. Trabalhei muito na área de açougue, carne, mexia com carne assada, comida, aquela coisa aí, nossa Deus. Não tinha regra, comia de tudo. Comia praticamente tudo que vinha à frente. E hoje estou pagando um preço. Hoje eu não tenho qualidade de vida como antes. Não tenho disposição. Às vezes não faço uma caminhada porque, sabe, o corpo está meio um peso, não tem motivação. E tudo isso demonstra o quanto eu errei para trás. E você precisa olhar para esse ponto da sua vida e não deixar que a sua saúde piore. Nas minhas oportunidades ocasional de uma palestra na escola, muitas vezes numa empresa, na igreja, e também sou pastor, ministro, às vezes sobre saúde, a vida espiritual, tá tudo junto. O apóstolo Paulo diz que nós temos que cuidar da nossa mente, cuidar dos nossos pensamentos. Então, não é só uma parte, é um todo que configura a nossa saúde. Então, vá ver como que está a sua glicemia. Faz o exame muito baratinho, o HB glicada, para ver um mapeamento de como está essa glicemia. Tem muita gente, eu sou pré-diabético, eu sou pré-diabético, eu sou pré-diabético. Eu acho que você já é diabético, e você só está enganando você. E enquanto está nessa fase da negação, você continua fazendo as coisas erradas, porque o pré te dá o direito de que você não é. Mas eu não consigo ver dentro da ciência esse pré. Entendeu? É quando começa a aparecer os primeiros sintomas, e que se você 2, 3 dias, 4 dias da semana, a sua glicemia está batendo acima dos 120, 130, eu já posso dizer para você, não sou da área, que você é diabético. Entendeu? E quanto mais você não cuidar, mais ela vai ficar, mais ela vai estar lá. Então, se no início, se você está tendo só os sintomas, se você está sentindo só os sintomas, cuidar da alimentação talvez possa reverter. Mas se ela ficar crônica, no meu caso, já era. Entendeu? Até que não aconteça um milagre e que a medicina tenha os remédios para curar, tratar de fato. Os remédios que tem hoje e as pesquisas que eu faço só demonstra que é para ali causar um paliativo. Não tem remédio para curar diabetes. Não conheço. Você que é médico, você que é da área, talvez já, se você conhece. Às vezes a gente vê
alguns recortes na internet. A China está criando ou criou um remédio. Bom, não chegou, eu não tenho conhecimento. Então, cuide da sua saúde enquanto é tempo. A diabetes mata, diabetes cega. Muitas pessoas começam a amputar os seus membros, dedos. Sempre começa pelo dedo, né? Um pedaço do pé, a perna. E aí chega um ponto que você perde o controle. E aí, meu amigo, como dizia por aí, é caixão e vela, você vai para o buraco. Então a diabetes me dá a sensação de que eu estou vivendo com o pé na cova. E a qualquer momento eu posso ir, porque é uma doença que mexe com tudo. Né? Mexe a parte fisiológica, mexe a parte emocional, corporal. Eu sinto dor em tudo. Né? Cabelo caindo, crises, perco o sono direto, não consigo dormir, entendeu? Dorme muito mal. E aí? Mas eu disse, eu estou vendo que eu ainda continuo fazendo alguma coisinha muito rara, mas errado. Então vamos ajustar. Eu quero ajustar. Eu quero tirar a massa, quero tirar o pão, o trigo. É um vilão na vida do diabético. O doce, qualquer tipo de doce. Não existe menos doce. Refrigerante, zero açúcar. Isso aí é uma besteira que criaram, colocaram. Para mim não funciona. Se eu tomar um copo de qualquer refrigerante zero açúcar, causa problema igual o outro. Então não sei até que onde você pode tomar. Até onde você pode ficar brincando com isso. Eu já identifiquei que eu não posso mais brincar com isso. Então esse vídeo é para esclarecer para você que você precisa cuidar de você. Ninguém vai cuidar de você. É você que tem que cuidar. Então, saia dessa procrastinação, mude o seu hábito alimentar. Comece a fazer exercício físico. O dia que eu caminho, eu durmo melhor. Não vem ter uma vida corrida, e às vezes nem sempre tem esse... A gente acha que não tem, ou a gente não tira o tempo para o exercício físico. E aí o dia que eu durmo mal. E se você dorme mal, seus hormônios não são regulados. O seu corpo não descansa. No outro dia você amanhece doente. Você amanhece estressado. Você amanhece, né, a cabeça cheia. E aí você não consegue. Tá bom? Que Deus possa abençoar a tua vida e te orientar a cuidar da sua saúde. Não deixe para depois. Cuide agora. Tá bom? Qualquer coisa, estamos aqui para te ajudar e também te orientar. Saúde não é brincadeira. O que vale milhões? O que vale ter a carteira cheia? Se não tiver saúde, meu amigo, acabou. Então fica a dica aí e as orientações. Cuide da sua saúde.